Muito boa noite, meus amigos aqui do Futuro Missionário, Futuros Missionários Sud. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista que temos realizado já há 22 semanas, apesar dessa ser a entrevista de número 21, com o Igor Grushka. Estamos aguardando que ele entre. De antemão, quero agradecer a todos por estarem sempre participando, sempre nos ajudando, compartilhando, assistindo a nossa entrevista toda semana. Eu sempre recebo o feedback de vocês, sempre positivo e com sugestões de pessoas a quem eu posso entrevistar, tá bom? Nós tivemos uma conferência geral aí maravilhosa. Opa, o pessoal tá entrando aí, Manuel, a Jo, sejam bem-vindos, tá bom? Tivemos uma conferência geral espetacular que com certeza foi muito inspiradora para todo mundo. Para mim, pelo menos, tem causado uma repercussão muito grande nos meus pensamentos, né? Tenho aprendido muito ainda, continuo aprendendo com os discursos da conferência geral, tá bom? Nas entrevistas anteriores, nós tivemos assim uma repercussão muito grande. No início eu fazia tudo sozinho, né, junto com a minha equipe aqui em casa, né, minha esposa e a minha norinha. E hoje a gente já tem ajuda aí do pessoal da TV Sud, da Rádio Sud, da TV Sud. E, opa, o Igor Grushka entrou. Vou chamar ele aqui. Então, logo depois que essa entrevista terminar, ela vai ficar disponível lá, IGTV. Nesses canais você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos. Oi, Silva Ábila, né? Opa, Igor. Helder, Muito boa noite. boa noite, é um prazer estar aqui, sou bem animado. Muito bom. Se você puder virar a sua tela um pouquinho, a parte de cima do celular, um pouquinho mais para baixo, vai enquadrar você melhor aí. Isso eu Isso, aqui consigo? tá melhorando. Pô, bom, é porque onde eu tô tem uma base que é um pouquinho mais alta e eu não consigo ficar mais alto que isso. Tem que colocar uma folhinha de jornal para você ficar mais alto. É um almofado, Tô brincando, sabe? rapaz, tô brincando. Legal, seja bem-vindo, Igor. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? E Gratidão, vai temos lá. aí, daqui a pouquinho vai entrar cada vez mais pessoas para assistir a nossa entrevista, mas de antemão quero agradecer a todos que já estão aí. Tem o França MC entrou agora, o Marcos, sejam todos bem-vindos, tá bom? O Igor, eu preparei aqui um mini currículo seu, né, para te apresentar, para todo mundo te conhecer. Você que esse Legal. sobrenome aí esquisito, né, de espião, É um pouco mas todo mundo estranho. vai, todo mundo vai te conhecer um pouquinho melhor através do seu mini currículo. E aí você me diz se eu esqueci alguma coisa, se eu posso acrescentar alguma coisa, tá bom? Maravilha. Ok. Então, não é Igor, é Ivan, né? O Igor. É Igor? É Igor. Opa, escrevi errado, viu? Você não me corrigiu. Então, Corrigi, opa. Igor, Ivan é seu É irmão, na Igor. verdade, né? Não, seu irmão é Boris. É Boris. Tá certo. Então, eu errei mesmo. Igor. Então, Igor Grushka, falei certo? Perfeito. Grushka, ele é Perfeito. mogiano. Para quem não Isso. sabe, mogiano é quem nasce em Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Ele Isso. fez missão Goiânia de 2002 até 2004. Ele é casado com a Maria Emília e não tem filhos por enquanto. Obrigado aí a Maria Emília por ter emprestado o Igor um pouquinho pra gente. A Maria Imagina. Emília, inclusive, ela é missionária retornada, fez missão Curitiba. Isso. Tem Ele tem 38 anos, já até falei isso? Não. Tem 38 anos, seus pais se converteram ao evangelho na segunda metade da década de 70. Eu coloquei dessa maneira porque eles foram em anos diferentes. A sua Foram mãe fez diferentes. missão Brasil em Porto Alegre já nessa época, nos anos 70. Isso me deixa bastante curioso, né? Porque nos anos 70 no Brasil não era tão comum mulheres servirem missão, né, Igor? Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E o Igor trabalha há 20 anos já na área comercial, mas atualmente tem buscado uma mudança de carreira, né, uma migração para a área da educação,
está fazendo graduação em Geografia. Ele tem curso de regência e canto, então é bastante envolvido aí nos corais da região, né, Igor? Exatamente. Ah, ele serviu como presidente dos Rapazes da Ala, conselheiro dos Rapazes da Estaca, secretário do Bispado da Ala, presidente da Escola Dominical da Ala, membro do Sumo Conselho, regente do Coral da Estaca e atualmente serve como primeiro conselheiro do Coral de Elders. O Igor ama a música, o futebol e esportes em geral. Você ainda joga ou só assiste mesmo, Igor? Ultimamente estou mais assistindo do que jogando, viu? Eu estou mais parecendo com a bola, então se eu entrar em campo, eu corro o risco de ser chutado, então deixa quieto. Então tá parecido comigo. Boas-vindas também para Cat e para Thaís. Obrigado por estarem aqui conosco, né? Então, Igor, primeira pergunta que eu tenho para você é sobre o seu sobrenome russo, Grushka. Quero saber se você já passou por algum embaraço na missão por causa do seu sobrenome, que realmente é incomum. Desde criança até missão, com certeza, até hoje, sabe? Por seu nome diferente, então pronuncia, o pessoal fala Gruchuca, Gruchaca, foi Elder Fusca, Elder Bruxa, principalmente criançada, né, que gosta de fazer isso, né? E no começo da missão, como as pessoas não me conheciam, então eu chegava nos lugares, Grushka, eu pensei que era americano. Eu falei, não, eu sou de São Paulo, né? E acho que o maior embaraço que eu tive na missão, acabou envolvendo o sobrenome, teve uma época lá que lançou uma música que era mais ou menos assim, dá beijinho nas meninas, dá. Isso foi por volta de 2003, não sei se você lembra dessa música. Não lembro. E eu recebi muitas cartas durante a missão, e a maioria era com remetentes femininos, mas não necessariamente moças. Então, os LZs iam entregar as cartas, um bolo desse tamanho de carta, mais da metade era para mim. E eles ficavam revoltados. Chegava lá, é o de Grushka, não, é o de tal, é o de tal, é o de tal. Sobrava o bolão, esse aqui é do Grushka. Tá vendo? Só moça, ficava moça, moça, moça. Eu, minha mãe, essa também é minha mãe, a esposa do patriarca, a esposa do meu líder. Nem sempre era moça. Quando era moça, namorada de um amigo que também estava na missão, né? A esposa de um amigo que tinha servido missão e estava me incentivando. Então, nem sempre era uma moça solteira, ou era uma amiga muito próxima. Então, começaram com essa brincadeira aí. Aí um dia, numa conferência de zona, estávamos no banheiro, aquele monte de elder lá para lavar a mão, para poder almoçar, aquela coisa toda. Aí vem um missionário, posteriormente foi meu companheiro. É o Grusquinha das meninas. De repente, uma dos portezinhos do box abre, adivinha quem poderia ser? O presidente. Eita! Ele sai rasgando. O Grusquinha de quem? De repente, aqueles missionários evaporaram. Só ficou eu no banheiro. Só sobrou você. E aí, eu falei, como eu sempre fui muito tranquilo com essas coisas, não tinha problema com nada, eu só expliquei pro presidente, né? Que era uma brincadeira por causa das cartas. Não tinha nada de crusquinha das meninas, não. Não foi para isso que foi uma missão. Tá certo. Acho que esse bolo de carta que você fez aí, a simulação da quantidade, foi mais do que eu recebi a missão toda. Eu lembro que tinha um elder que brincava comigo, na minha última zona, que a prima dele, eu conheci esse elder na missão. Daí, coincidentemente, eu descobri que a prima dele era da minha estaca. Muito minha amiga. Ela me escrevia semanalmente. Daí, na minha última zona, ele era meu LZ dele. Que absurdo. Minha prima escreve pra você, mas não escreve pra mim. Engraçado, né, cara? Santo de casa continua sem fazer milagre faz tempo já, né? Sim, não é de hoje, né? É verdade. E, Grushka, deixa eu te falar. A sua mãe serviu missão, então, na década de 70, foi lá para o Rio Grande do Sul. Ela fez missão, a missão dela foi em português mesmo, ou ela chegou a fazer missão no grupo russo lá do Rio Grande do Sul? Não, ela foi em português mesmo, porque na verdade o Brusque é do meu pai. Ela foi Sister Ferreira, Sim, verdade. né? Então ela não foi para uma colônia assim de imigrantes.
A missão Entendi. dela foi inteiramente em português. Fiz essa pequena confusão, desculpa, né? Mas Não, o fato imagina, dela foi bem ter. interessante. Não é. O fato dela ter ido para a missão foi determinante, né, para você decidir fazer missão, ou isso foi independente? Ou você sempre quis ir? Eu não digo que foi determinante, mas assim, ela nunca obrigou. Ela nunca falou, vocês têm que ir para a missão, nem para mim, nem para meus irmãos. Mas ela foi fundamental porque ela sempre incentivou. Eu praticamente cresci com desejo para missão. Eu brinco que minha mãe, ela gerou filhos para serem missionários, entendeu? E os três sempre tiveram desejo de ir. Aí eu fui primeiro porque eu sou mais velho, mas ela sempre, naquele momento nostálgico que ela pegava as fotos da missão, material da missão, ela chamava a gente para compartilhar. E isso Legal fez isso. a total diferença. Porque, olha, essa aqui ó, foi Elder tal, Sister tal, essa foi que foi área tal, eu tive experiência assim, aquela coisa toda. E eu particularmente amava isso. E eu ficava já vislumbrando como seria, no caso eu tinha, sei lá, acho que a primeira lembrança que eu tenho disso, eu tinha uns 5, 6 anos. Então eu ficava pensando lá na frente, como que seria, né? A diferença que ia ser na minha vida, quais seriam as minhas experiências, se seriam parecidas com a dela ou não, mas que foi fundamental para acrescentar, para aumentar o meu desejo, pode ter certeza que foi. Bacana, bacana. Tem alguma história legal dela que você lembra? Olha, agora você me pegou de surpresa, mas assim, ela sempre falava muito sobre companheirismo, né? De paciência com companheiros, né? Companheiros que ela teve um pouco de dificuldade, aprendeu a amar, passar por cima das diferenças das companheiras dela e posteriormente serem companheiras de novo e não ter problema, sabe? Fazer um trabalho excelente porque elas superaram dificuldades de companheirismo. Então acho que o que me marcou mais e o que me ajudou muito também durante a minha missão, né? Trabalhar muito nessa parte de companheirismo. E realmente, quanto melhor companheirismo, melhor flui o trabalho. Verdade. E depois você vê que esse aprendizado sobre o companheirismo, ele é importante no seu casamento. Sim, né? Eu até brinco, né? Eu sou casado com uma missionária retornada, então eu sou o Júnior eternamente. E eu É sei onde eu verdade. vou no lugar, então eu entendo isso e as coisas fluem bem. Tá certo. Que bom, que bom. Tem que respeitar a hierarquia, né? Sim, ela que manda. Você sabe que eu tive um companheiro que ele era bastante egoísta, né? E ele comprava as coisas dele e eu era obrigado a comprar as minhas, porque não havia divisão ali, nem conversa sobre um planejamento para a gente conseguir gastar menos comprando mais. E um dia eu chamei ele para conversar e eu falei, poxa, rapaz, quando você casar, você vai fazer a mesma coisa com a sua esposa? Você vai comprar suas coisas e ela vai comprar as dela? Vocês não vão se comunicar, não vão dividir nada? Porque é isso que a gente está aqui para aprender. E aí, depois de falar isso para ele, ele ficou pensativo, e aí a gente passou a comprar mais e melhor. Um exemplo disso foi interessante, porque isso foi lá em Rio Branco, no Acre. Ele comprava, por exemplo, um cacho de banana e eu comprava outro cacho de banana. E aí um dia eu mostrei para ele, ó, vou te mostrar por que que eu chamei atenção por esse detalhe. Aí a gente foi num lugar, no Ceasa, lá perto, né, um centro de distribuição dos produtores, e o preço de um cacho de banana era o equivalente a uma penca de banana, era equivalente a um cacho de cada um que a gente comprava. Então nós compramos uma penca enorme de banana com o mesmo valor. E aí tinha banana para mais tempo e para mais missionários, né, que podiam ir lá e pegar uma banana na penca. Olha que Então isso foi um sensacional. exemplo interessante, né? Se você Muito bom, comprar muitas vezes 5 quilos de arroz, é mais barato do que comprar 1 em 1 quilo, né? E assim por diante. com Então, certeza. essa foi uma aprendizado interessante. Muito, com certeza. Verdade. E, Grushka, quando você foi recomendado para mim, para entrevista o Igor Grushka, ele está sempre falando da missão, ele não cansa de falar da missão. Por que que você acha que é importante contar suas histórias, especialmente para os jovens? Eu acredito que pelo mesmo motivo que foi importante quando eu vi rapazes mais velhos do que eu, que foram meus líderes, quando eles contavam as histórias deles para mim, né? Só alimentava cada vez mais meu desejo de missão, né? Principalmente as histórias engraçadas, até mesmo as mais difíceis, né?
quando eles contavam situações tristes que superaram, enfim. Então, aquilo para mim foi importante, né? E eu fiz para mim que sempre que eu tiver uma oportunidade específica para falar da minha missão, eu vou usar. E foi o que eu sempre fiz. Quando eu cheguei da missão, fui chamado para ser presidente dos rapazes. Era o momento, né? Servi outras vezes nos rapazes como conselheiro, como presidente de novo, servi nos rapazes da estaca, mas nem sempre como líder dos rapazes. Toda vez que eu tive a oportunidade de falar da missão, eu falo, porque eu penso que eu estou plantando uma semente para que aquele jovem, se ele não tem desejo, ele ou possa vir a ter, ou se tem, só aumente o desejo. O que foi que aconteceu comigo? Eu sou muito grato meus líderes que fizeram missão, por sempre falar da missão para mim, mostrarem fotos da missão para mim, contar as experiências. Foi determinante para eu aumentar meu desejo cada vez mais, me preparar melhor. E eu acredito que eu também posso fazer isso. Eu não sei até onde eu posso chegar, mas eu sei que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Então eu amo falar da missão. Às vezes eu estou tranquilo, alguém pergunta, conta como a história da sua missão, e eu fico muito feliz que alguém acha importante também eu falar. E é uma oportunidade que eu procuro aproveitar da melhor maneira possível. É verdade. Eu penso da mesma forma que você. Sempre que tem uma oportunidade, eu aproveito para falar da missão. Às vezes as pessoas, em geral, podem achar um pouco chato isso, né? Mas, E, como você disse, aproveitando um momento certo, né? Um momento mais assertivo, e eu acho até que o Espírito nos orienta, né? Às vezes a falar sobre uma experiência ou outra da missão. Você está certo, Igor, continue e, assim. A Maria Emília deu uma obrigado. dica para a gente compartilhar ao vivo no Facebook, só que eu não consigo fazer isso na mesma transmissão, teria que usar dois celulares. E eu ainda não Entendi. tenho essa habilidade toda de usar um, imagina com dois, né? Ia ficar complicado. E aí, então, o Também que não que eu tenho, faço? não. Depois que termina essa entrevista, ela vai direto para o IGTV, e aí eu compartilho lá no Facebook do Futuros Missionários a entrevista gravada. E também na TV Sud, no YouTube, fica disponível lá para quem quiser assistir e compartilhar. E é legal no TV Sud porque fica até um formato diferente. Aqui a gente tem um formato vertical e no TV Sud fica um formato horizontal, bem mais nítido e melhor de ser visto, né? Porque não tem também os comentários aí passando. Mas obrigado pela dica, tá? Então, Igor, eu te perguntei sobre você sempre compartilhar as suas histórias da missão. Queria saber se teve algum jovem que foi diretamente influenciado pelas suas histórias, que aproveitou tudo que você falou e acabou indo seguindo os seus passos, digamos assim, né? Como missionário. Olha, de todos os frutos, as sementes, né, que eu plantei, pelo menos de um fruto, né, de uma forma dita mesmo, eu soube, né? Tive a oportunidade de servir com vários jovens, de falar da missão com vários jovens, mas um específico, né, ele, até nos testemunhos, ele falava, não, sou grato por ter amigos que sempre senti para a missão, que é o caso do Igor, várias vezes citava meu nome, foi para a missão, foi um excelente missionário, né? E sempre deixou bem claro que gostava das histórias da minha missão. Ele até brincava, olha, acho que eu sei das histórias do Igor mais do que a própria mãe. E eu não duvido. Aí eu lembro que quando ele voltou da missão, estava em casa tranquilo, ele me chamou no Messenger do Facebook. Eu sabia que ele ia voltar da missão naquele dia. Aí, ele é tiozão, eu chamo de tiozão, né? E aí, tiozão, eu falo, Diego, como você tá? Você sabe que eu vou ter da missão. Eu falei, sei, eu quero saber se vai ter recepção, alguma coisa. Ah, vai ser amanhã tal. Mas você sabe que dia que é hoje? Ué, ué, o quê? Já é dia 24 de junho, mas não tem nada específico disso. Tem. Tem o quê? É exatamente 10 anos depois que você voltou da missão, eu também voltei. Que Ele legal, lembrava da data incrível, que né? eu voltei. Ele falou, tá vendo, Igor? Nós voltamos na mesma data, só 10 anos de diferença. Então, ele lembrar de uma coisa simples, uma data, foi muito importante.
de saber que ele, tipo, se espelhou em mim. E esse rapaz, ele deu curso da preparação missionária para muitos jovens dentro do instituto, dentro da sede da nossa estaca. Então ele é influência para muitos jovens. Então, assim como eu citei, né, jovens lá atrás que me incentivaram, eu também fiz da minha parte de incentivar outros jovens, e esse rapaz está sendo influência para muitos jovens. E esses jovens deixam muito claro que é ele a referência. E eu sei que a referência, uma das referências dele, não sou a única, evidente, sou eu. Então isso me deixa muito grato. Eu tenho muitos irmãos, sabe, lá atrás que foram meus líderes, né? Eu nem vou citar nomes porque com medo de não ser justo, de esquecer de alguém. Mas eles sabem quem são e o que eles fizeram por mim, desde contar uma história, desde mostrar uma foto, né? E eu fiz a mesma coisa, mostrava fotos, mostrava minhas fitas que a gente grava, né? Então eu procurei seguir o mesmo caminho e esse jovem faz a mesma coisa. Isso não tem preço, sabe? Sabe que pelo menos um eu tenho certeza que eu influenciei. Bacana, cara. Parabéns aí. Tem uma escritura que, para mim, é minha preferida, que está lá em Romanos, que fala que aqueles que dantes o Senhor predestinou e justificou, eles seriam como Salvador para muitos irmãos. Então, eu acredito que quando a gente compartilha uma experiência edificante, quando a gente edifica em todas as conversas, como fala lá em Doutrina e Convênios, nós estamos sendo como Salvador dentre muitos irmãos. Porque eles vão poder conhecer o Salvador através de nós, vão poder se aproximar do Salvador por causa das nossas experiências, por causa do nosso testemunho. Então, é isso que você fez. E continua fazendo. Meus parabéns. Tá? Obrigado. E, Igor, conta pra gente como é que foi servir lá em Goiás. Você fez Missão Goiânia, né? E há quase 20 anos atrás, conta pra gente como é que era trabalhar lá naquela época. Olha, a minha surpresa quando eu recebi o chamado Missão Brasil Goiânia, eu não sabia que existia essa missão, né? E claro que eu sabia que existia o estado de Goiás, mas eu não fazia ideia de como era o lugar, né? Acho que a única ideia que eu tinha era que vinha duplas sertanejas de lá, né? Só. Essa é a única referência que eu Muito bom. tinha. E o time do Goiás, só. Aí chego lá, é um clima muito gostoso, apesar de quente. Como é cerrado, não é úmido. Então é um clima gostoso. As pessoas são incríveis. É um povo muito bom, muito receptivo, sabe? Agradável, gosta de receber as pessoas em casa, né? Chegávamos lá, batiam porta. Ah, eu sou de Cruz, que eu sou missa. Vão acabar de chegar, moço. Acabei de tirar uma forma de pão de queijo, ó, tá quentinho. Nem sabia quem nós éramos, o que íamos fazer lá. Evidente que nem sempre todas as pessoas que nos receberam aceitaram o evangelho. Mas a maioria das pessoas que a gente bateu a porta nos recebeu com carinho, porque é Isso facilita característico muito o daquele trabalho, né? povo. Mas muito, mas muito. E é um povo, assim, incrível. Né? É uma cidade, daí eu descobri que Goiânia é uma cidade moderna. Poxa, é uma cidade que evolui muito rápido. Hoje, honestamente, eu não sei como está Goiânia hoje. Né? Eu não tive privilégio de retornar lá, né? Mas o pouco que acompanho, eu vi que é uma cidade que cresceu muito, né? E a igreja, em especial, está crescendo muito. Servi lá, eram 2 estacas, hoje tem 3, com a oportunidade de ter uma quarta, né? Bacana. Jovens da minha época, que retornaram na época que eu estava para retornar, são os líderes dessa estaca e vão ser contemplados com um templo próximo, que é em Brasília, né? Então, eu me sinto privilegiado. Claro, não importa o lugar que eu fosse servir, eu servi com carinho. Mas o fato de servir numa região, sabe, que o Senhor escolheu para mim naquela região, a minha missão também pega o Triângulo Mineiro. Também tive o privilégio de servir nas 3 únicas cidades de Minas Gerais que faz parte da minha missão, que é um povo incrível, é um povo com um coração muito bom. Os membros da igreja são maravilhosos, ajudavam em tudo, né? Eu vou encher a bola deles mesmo, porque muitos deles devem estar assistindo.
E eu amo aquele povo, eles sabem disso. Sempre deixei muito claro, durante a missão e pós a missão. Eu tenho um desejo muito grande de retornar para aquele lugar. Já falei para minha esposa, vamos providenciar aí, né, meios para irmos para lá. Porque você vai amar aquele povo que eu amo muito. Eu falo de coração cheio, sabe, Helder? Porque é um povo agradável, é um povo divertido, é um povo que ajuda. Você viu unidades lá que tudo funcionava, então era fácil para a gente trabalhar, né? Com os Bacana. bispos, com os presidentes de ramo, fez muita diferença. Então, isso para mim, eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo do lugar é do povo. São daquelas pessoas maravilhosas. Muito bom. E a Carol decidiu aí compartilhar que pensa como você. Não importa o lugar, ela servirá com muito amor. Aonde mandares irei. E esse é o correto mesmo, não Isso aí. importa. É... Muito bom. O pessoal daqui do Rio fica às vezes com pânico de ir para São Paulo, né? Porque é muito perto, o pessoal quer ir para longe. Mas quando vai, fica apaixonado, tem certeza que o Senhor preparou aquela terra para eles, né? Então é besteira isso, essa questão do lugar. A questão é ir para a missão e aonde o Senhor colocar, chegar lá e fazer um bom trabalho, né? Representar o seu sobrenome da sua família e o nome de Cristo que está no seu peito. Esse é o correto. Exatamente. Você falou aí das cidades do Triângulo Mineiro que você serviu. Quais foram essas cidades? Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. Ah, bacana. O meu filho, ele mais velho, né? Ele está na missão Brasília, que é vizinha da sua. E ele estava até pouco tempo numa cidade ali, provavelmente próximo da onde você falou, que é Paracatu. Ele ficou lá quase 7 meses, ou 7 meses em Paracatu. Agora ele voltou para Brasília e vai terminar a missão lá na Ceilândia, né? Ele termina Exatamente. agora em dezembro. Então, interessante essa característica de pegar um pedacinho de Minas, né? Sim. Pega Porque também uma Minas é cidade de Mato diferente de tudo. Grosso, né? Lá pega uma cidade de Mato Grosso também, só que eu não servi nessa cidade, que é Barra do Garças. Interessante. Barra Onde eu do servi em Garças. Manaus, na nossa missão pegava 4 estados: Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas. Então, áreas gigantes, né? Só de Sim, avião, durante a missão, eu viajei 11 vezes. nossa, é bastante. Bastante, né? Tinha missionários que viajavam de barco. De ônibus era pouco, porque não é rico em estradas, né? Hoje está melhor, mas há mais de 20 anos atrás era complicado. É mais difícil. Então, era uma missão de viagens muito longas. Viagem de barco de, às vezes, 3 dias, 2 dias. Uma coisa complicada. Então, a missão Assim, tem. Cada missão vai ter sua característica, né? É bem legal. sim. E, Grushka, queria ouvir de você algumas das suas histórias da missão de conversão, aquelas histórias assim que marcaram profundamente a sua alma e que até hoje você pensa nelas, né, e tem muito carinho por essas experiências. Eu tenho várias, assim, sabe, Helder, mas uma específica. Na Você tem metade da minha tempo, fica à missão. vontade. Obrigado. Então, isso é ótimo. Eu, eu servi numa área onde eu fui. Antes, se você me permitir, já que você tem tempo, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive referente à música, porque eu sempre gostei muito de música. Minha mãe foi regente aqui, e eu tive uma resposta de oração para trabalhar numa área onde a música foi fundamental. Então, eu servi no escritório, né? Aí, quando acabou meu tempo no escritório, fui secretário executivo, eu fui com outro missionário abrir mais uma dupla numa área lá em Goiânia, uma ala chamada Crimeia. E eu amo aquela aula. Pena que eu servi por muito pouco tempo, somente 2 meses. Mas foi uma área um pouco difícil lá, porque alguns missionários anteriores que passaram lá, infelizmente, né, tiveram um atrito com alguns membros, então isso magoou eles, com razão, e infelizmente acabou afetando para novas duplas que fossem para lá. Quebra o vínculo de Então, confiança, né? exato. Então, quem cuidava do calendário de almoço era o LMA, um jovem em preparação para a missão, e ele procurava irmãs menos ativas que não tiveram problemas, né, para poder servir a gente. Então, a gente tinha muita dificuldade com a liderança por conta disso, e eu lembro que nós fizemos um jejum, como que a gente podia aproximar mais daqueles membros. E eu lembro que meu companheiro
e o outro missionário da outra dupla iam discursar no domingo. E na missão a gente usava muito aquela canção do aquele Vinde, ó fonte de tuas bênçãos, né? E o outro elder começou a brincar no meio do caminho comigo, cantando outras melodias, né? Não, outras letras, perdão, de outros hinos com essa melodia. Chegamos na ala, elder. O LMA falou assim, ó, já que os companheiros de vocês aí vão discursar, vocês vão fazer a apresentação especial, vocês vão cantar. É assim, diz o Petão, se vira. Aí o Elder Betts, e aí, Brusca, o que a gente vai fazer? Eu já sei. Nós vamos preparando durante o caminho. Né? Nós vamos cantar o hino Que Manhã Maravilhosa com a melodia do vídeo A Fonte de Tuas Bênçãos. E foi o que nós fizemos. Aí nós fomos almoçar na casa do conselheiro do bispo, um irmão maravilhoso, o irmão Gilberto, não sei se citar o nome dele, talvez o nome dele esteja assistindo. Meu irmão é uma família maravilhosa. Aí, do nada, o meu companheiro fez uma letra dessa melodia, que começava assim: obrigado, irmã querida, pelo almoço que nos deu. Aí eu completei: estava gostosa a comida que a nossa barriga encheu. Aí depois eu terminei a música, que ficou assim: é um prazer estar convosco, grande é a nossa satisfação, então nós agradecemos com essa humilde canção. Rapaz, pra quê? Uma irmã foi contando pra outra, que foi contando pra outra, que foi contando pra outra, e as irmãs voltaram do almoço. Então nós conseguimos ter os membros de volta com a gente. Aí por que eu tô contando essa história? Porque foi fundamental para a conversão de uma irmã. No meu Bacana. primeiro dia, no meu primeiro dia na área, eu fui fazer a divisão com o Helder para a área que eu fui designado, que eu ia vir. Nós fizemos contato com um rapaz que estava abrindo uma peixaria. Então chamou a atenção que tinha um aquário lá com os peixes que ele batia na hora, né? Então nós fizemos contato com aquele rapaz. Ele falou, não, pode vir sim e tal. Daí quando no retorno a gente começou a ensinar ele e tal. Na terceira visita, ele começou a ler o livro de Mormon. Na terceira visita ele falou, eu vim devolver o livro, não vou mais continuar os estudos. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, minha mãe, ela não quer que eu continue. Ela falou que a igreja de vocês não é legal, que ela é católica, não sei o que, vai continuar assim e que não é para eu seguir vocês. Eu falei, mas e você? Não, meu cobeiro perguntou, tá, mas e você? Não, eu tô achando legal, eu gosto muito de vocês, eu quero continuar. Admito, ele foi devolver alguns materiais. Eu falei, e o livro? Minha mãe pegou, tá com ela. Daí tá bom. Demos outro livro de mão para ele, começamos a ensinar, continuamos ensinando, né, as palestras. Na próxima visita, na visita seguinte, chegamos lá, ele, Elders, a minha mãe quer falar com vocês. Tipo, né, já deu aquele, que será que ela quer falar com a gente, né, porque ela foi contra. Quando que a gente pode ir na casa, na sua casa? E a gente sempre ensinava na peixaria, Sim. né, que era um bairro um pouco distante da casa dele. Não, vocês podem ir amanhã. Minha mãe está esperando vocês. Eu não vou estar lá por causa da peixaria. Mas a minha mãe está lá. Chegamos lá, uma senhora sorridente, com um brilho nos olhos, felizes com a nossa chegada. Eu estranhei. Eu li meu companheiro, ele olhou para mim, sabe? Mas tá bom, entramos, começamos a conversar com ela, falamos o que nós fazíamos, falamos do que. Aí falamos, gostaríamos de compartilhar com a senhora o que estamos compartilhando com o seu filho. Ela falou, tá bom, o filho dela tinha uns 22, 23 anos, né? Um pouco mais velho que a gente, com idade de missão. Aí ele falou, não, pode compartilhar comigo, eu quero saber. Na verdade, eu quero saber o que meu filho está aprendendo com vocês. Começamos a ensinar a primeira lição. Quando chegamos na parte do livro de Mormon, né, que é a parte que me deixou mais preocupado, né, porque ela pegou o livro de Mormon, não queria que ele lesse, né. Aí nós fizemos o desafio, né, lemos, né, Moroni 10, fizemos o desafio, perguntamos se ela ia fazer o desafio. Ela falou assim, olha, eu sou professora, eu fiz vários cursos na minha área, inclusive de leitura dinâmica. Eu li o livro de vocês em 2 semanas. Acho que é nem isso, é umas 2 semanas. Porque eu queria saber o que meu filho estava lendo. E eu cheguei nessa parte. E eu fiz isso. Então foi por isso que eu chamei vocês. Porque eu sei que esse livro é verdadeiro. Pode ensinar meu filho e eu quero fazer parte disso.
Então, daí só que como a leitura dinâmica é muito rápida, eu estou lendo de novo. Então, ela já estava em segundo NEF, lendo devagar, tranquilo, né? Tipo, em 2 semanas ela leu inteira e já estava em segundo NEF. Então, foi um milagre que eu vi ensinar a missão. Eu não conhecia ela antes, quando ela não queria receber o evangelho. Mas pelo que o filho falou, rapaz, a mulher estava furiosa, ela não queria saber de jeito nenhum. Né? A maneira que ele disse realmente foi assustadora. Mas a pessoa que nós vimos, então nós chegamos com ela na igreja, apresentamos ela para as outras irmãs, que receberam com carinho, sabe? Fomos almoçar na casa de uma irmã, ela foi junto, cantamos a música lá, essa que eu mencionei anteriormente, e foi uma ala que, de repente, uma ala que ajudava demais. Só que aí coisas boas duram pouco e foi transferido. Mas foi uma experiência, e ela me escreveu tudo, né? Foi uma experiência maravilhosa saber que aquela irmã se tornou membro da igreja por causa dessa experiência com o livro de Mormon. Que bacana essa experiência, hein, Igor? Gostei muito. E é bem legal porque o livro de Mormon ele é um missionário sozinho, né? Exato, ele trabalhou sozinho. É o melhor missionário. Ele é o melhor missionário de todos. Por isso que o presidente. Foi Benson que falou que tinha que inundar a terra com o livro de Mormon ou foi Kimball? Foi o Benson. Acho que foi Ele Benson. estava no turno, né? Foi. Tem que inundar a terra com o livro de Mormon. E aí, quem estiver nos assistindo que ainda não viu, tem que assistir o filme com a história do Vincenzo de Francesca, Vincenzo de Francesca, que é. Como é que é o nome do filme? É o livro de Mormon, um tesouro inestimável. Tesouro Inestimável, exatamente. Que história incrível, né? Onde também Sim, tem um real. relato de como o livro de Mormon é um missionário sozinho, sem capa, sem nome da igreja, sujo, e aí converteu lá o Vincenzo de Francisca, que tem uma história incrível, né? Bem legal. Maravilhosa Bem-vindo aí quem história. entrou agora aí, o Christian, a Camila, obrigado mais uma vez. Vocês perderam aí a história que o Igor contou da conversão da. Como é que é o nome dela? Natália, a irmã Natália. Da Natália e do filho dela, né? Mas depois que terminar a entrevista, vocês podem assistir aqui no IGTV, no nosso IGTV, e também na TV Sud, fica disponível lá nos canais da TV Sud, tá bom? Continua, Igor, continua compartilhando aí suas histórias. É que é tanta história assim, né, de conversão. Deixa eu ver se eu lembro de uma legal, assim. Acho que é uma das primeiras experiências, assim, foi bem interessante, que a gente bateu no porta, né? Aí, bateu no porta, o rapaz atendeu. Ah, como que é seu nome? Jesus. Ah, que legal, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo, é sobre Jesus que nós viemos compartilhar a mensagem, né? Começamos a ensinar ele tudo. Ele frequentava uma igreja, a esposa frequentava outra. Eles tinham um filho pequeno, dos 2 anos na época. E ele começou a nos receber. Ela não nos recebia. Então, tudo que. Daí nós deixamos partes para ele ler, ele marcava. E ele começou a ler outras coisas, marcava. Tudo ele perguntava, sabe? A gente viu que realmente ele estava interessado, ele estava buscando alguma coisa. Que ele falou assim: não faz sentido eu frequentar uma igreja e minha esposa outra. Né? E essa eu acho bacana, mas ela não tem interesse ainda. Aí convidamos para a igreja, ele foi umas 2, 3, 4 vezes para a igreja sozinho. Aí até que um dia nós conseguimos que a esposa fosse. Ela começou a se aproximar mais da gente, né? Começou já a acompanhar. Aí nós convidamos a família toda para ir para a igreja. E ele começou a falar da igreja para ela, né? Ele começou a falar das mensagens. A gente já tinha convidado para o batismo. Ele falou assim: eu só vou batizar se minha esposa batizar. Ele já tinha resposta. E ela não estava tão aberta ao evangelho. Mas ela foi para a igreja. E ela e no dia que ela foi na igreja, a aula do princípio do evangelho é o que para mim assim, de todos os princípios que tem no evangelho, para mim, pessoalmente falando, é o mais atraente e eu acho que para as outras pessoas também, que é onde as famílias podem ser eternas. Então essa era a aula sobre família eterna. E a irmã, excelente professora, ela era a esposa do presidente do ramo, excelente professora, ela era divertida, ela era dinâmica.
mas ela enfatizava naquilo que tinha que ser enfatizado. Então foi maravilhoso. Até hoje, acho que foi a melhor aula sobre famílias eternas do princípio evangelho que eu participei, que eu vi foi melhor. A melhor. E eu fiquei muito feliz, né, meu companheiro, tudo. Aí nós tínhamos, né, uma visita marcada à tarde naquele domingo. Voltamos lá, foi a esposa do Jesus que nos atendeu, o nome dela é Marli, não é Maria, Madalena, Esther, qualquer outro nome bíblico que seja, mas era Marli. E ela recebeu com um sorriso, porque ela recebia gente, mas, sabe, não fala com a gente, não, nunca nos maltratou. Mas também, ela era neutra lá. Mas recebeu com um sorriso, né, dizendo, eu estava esperando vocês. Que Não legal. falou nada. E qual que era justamente a mensagem que nós tínhamos, a palestra que era? A quarta palestra que na nossa época, né, eram palestras e era o que falava sobre o plano de salvação. E quando chegou na parte de famílias eternas, né, ela falou. Daí a gente falou, ela falou, tem alguma pergunta? Eu tenho. O que eu preciso fazer para ter uma família eterna? Porque a irmã falou de uma forma que eu também quero. Foi a melhor pergunta que eu vi na missão. Isso que eu estava no começo. E foi maravilhoso responder para ela, né? E ela falou, não, eu vou me batizar, quero fazer parte dessa igreja, porque eu quero uma família eterna. Então nós conseguimos resolver um dos primeiros problemas, cada um de uma religião diferente. Colocamos os dois dentro do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então eu ter sido ferramenta, junto com o meu companheiro, né? Para mostrar o Evangelho para essas pessoas, foi maravilhoso. Então sempre compartilhei essa experiência, porque e se eu não tivesse ido para a missão? O senhor esquecidasse? Não. Ia providenciar um outro missionário para ensinar eles. Mas eu ia perder isso. Né? Entre várias outras experiências, tive várias experiências legais na missão. Acho que a Que bacana primeira, essa meu primeiro pergunta dia de dela, hein? missão acho que foi mais legal. Né? Essa é rápida. Meu primeiro dia da missão, nós fomos almoçar na casa da irmã, né, do conselheiro do presidente do ramo. Batemos lá, veio uma moça correndo. Elders, parecia uma louca. A gente olhou assim, né? Essa menina doida aí. Aí falou, moça, tudo boa? Eu sou uma pesquisadora eterna. Oxe, explica melhor. Não, é que eu sou lá de Barbacena. Eu mudei aqui para Uberlândia para poder estudar. E eu vi as mensagens lá. Eu não cheguei a batizar, mas eu quero ser muito de igreja e tudo. Dei uns endereços para ela. Ela foi no domingo, porque a gente falou com a esposa do conselheiro do ramo, né? Ah, a menina, ela mora aqui na frente da sua casa, pode acompanhar ela? Posso, claro. Então ela levou a moça para a igreja. Aí com o tempo ela deixou de ser uma pesquisadora eterna, se batizou. Então eu achei bem legal. Foi a primeira abordagem que eu tive na missão de alguém, foi essa. Que legal. Foi bacana, são Muito várias bom. Tenho histórias certeza, hein? interessantes. É bom. Você estava falando aí da pergunta que a sua pesquisadora fez, né, da esposa do Jesus, Marli, né? Isso. Marli. Então, que foi a melhor pergunta que você recebeu na missão, me lembrou da pergunta que o pai do rei Lamone fez para Arão. Lembra? O Lembro. que eu preciso fazer para obter salvação, para arrancar do meu peito esse espírito iníquo? Não é? É a Sim. melhor pergunta que um missionário pode receber. Não tem preço. É Eu verdade. fiquei muito feliz. E, Brusca, como é que era o seu relacionamento com o seu presidente da missão? Olha, Teve só um ou foram dois? tive só um. Tive só um, foi o presidente Aledir Babur. Ele foi presidente do templo antes de servir como presidente de missão. Eu tive uma relação maravilhosa com ele e tenho até hoje. Ele é selador do templo de Campinas. Devido geograficamente aqui, nós frequentamos o templo de São Paulo. Mas eu me selei, né? Eu me casei no ano passado e me selei no ano passado. Né, eu fiz questão de ser no templo de Campinas porque eu soube que ele era o selador lá. Que Eu vou bacana. para Campinas e vou me selar lá. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com o meu presidente. Eu servi como secretário executivo dele por 5 meses na minha missão. E o meu presidente, uma das características dele, ele era um pouco mais rígido, né?
o que para mim era tranquilo, porque eu tive uma criação muito rígida. Meu pai foi muito rígido, então ele me preparou para situações assim, né, de uma forma, né, como eu posso falar, não foi por querer, involuntária, essa é a melhor palavra. De uma maneira involuntária, meu pai preparou para situações onde tem pessoas um pouco mais rígidas, tudo no meu presidente. Ele não era rígido, ele era rígido, né? Muitas coisas ele não deixava a gente fazer, mas às vezes eu conversava com ele, ele permitia, né? Uma coisa também que não era característico dele era permitir os missionários ficarem em uma transferência mais da missão. Eu pedi, e ele permitiu, né? E eu também acho que eu tive uma relação muito boa com ele, porque eu tive uma experiência antes da missão com ele, né? E foi mais ou menos assim. Eu tinha 12 anos, foi meu primeiro batistério. Fui lá para o batistério, o presidente do templo era o Atos Amorim, e ele estava explicando para a gente como que funciona o batistério, o propósito, toda aquela explicação que geralmente os presidentes de missão fazem. Do De nada ele templo. para. Oi? Presidente do templo. Exato. O Amorim era o presidente do templo na época. De repente ele para, ele viu que entre nós, entre os líderes que estavam conosco, era um dos missionários dele. Aí chamou ele, abraçou na nossa frente. Ah, esse aqui foi o Helder tal, acho que era o Helder Rico. Helder Rico tal, foi um dos missionários da nossa missão, prazer tê-lo aqui. E eu fiquei feliz, porque, nossa, uma das experiências que esse jovem está tendo depois da missão. Ele tinha voltado não Legal. fazia muito tempo. E aquilo me marcou. Fui no templo fazer batistério inúmeras vezes depois disso. Aí, numa vez que eu fui, já com 17 anos, é evidente que aquele dia eu não sabia que foi meu último batistério, mas foi o meu último batistério, né? O presidente do templo estava explicando algumas coisas e naquele dia eu lembrei, de verdade, dessa experiência que eu tive, eu não lembrei. Aquele dia eu lembrei da experiência do rapaz, né, do Henrique. De verdade, Helder, na hora que eu lembrei, eu vi nitidamente o Espírito falando, esse é o seu presidente. Aí eu, jovem, não pode ser. É coisa da minha cabeça, porque eu estou lembrando da Legal. experiência do outro Helder. Mas eu ouvi de novo. Esse é o seu presidente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não comentei com meu irmão, não comentei com ninguém. Nunca comentei com ninguém. Até aí chegou um chamado, vi lá, Missão Brasil Goiânia, fiquei muito feliz. Falei, agora vamos ver aqui a cartilha, né? Deixa eu conhecer meu presidente. Aí vi lá o presidente com a sister e tal, comecei a ler. Quando chegou na parte que ele foi presidente do Templo de São Paulo, aí o Espírito de novo. Esse é o presidente que você conheceu no seu último batistério. Então, eu tive a oportunidade de conhecer meu presidente antes da missão. Para eu saber Que quem bacana. era, né? Não vi com ele. Então, aquilo, eu sabia que era para ser meu presidente, aquele homem. Então, eu já tinha um carinho por ele antes disso. Uma das coisas que eu pedi para ele, né, eu amo contar essa experiência. Eu já tive já retornos interessantes sobre essa experiência, Aldo. Quando eu fui para a missão, meu pai falecido, né? Acho que eu te contei isso. Meu pai faleceu em 2018. Meu pai me incentivou, não fez missão, mas sempre me incentivou também para missão. Quando eu fui comprar as coisas para minha missão, foi junto comigo, acrescentou outras coisas para mim também. E só que meu pai estava menos ativo da igreja. E eu lembro que lá com meus 13 anos, teve uma hora que tentou fazer com que ele voltasse para a igreja. Ele foi procurar um livro de Mormon em russo, mas não achou. Ele achou um livro de Mormon em finlandês, que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver com o russo. Mas aquela atitude, isso que meu pai estava inativo na época, né? Aquela atitude fez meu pai voltar para a igreja. Só que Que de um bacana. tempo ele se afastou de novo. Foi quando eu estava na missão. Quando eu cheguei na missão, né? O presidente vai entrevistar os novinhos, né? Eu fiquei assim, uma coisa que me chamou atenção, porque quando eu entrei no CTM, o diretor do CTM era o Aldo Franciscone. Ele viu meu sobrenome e falou: "Você é filho do Pedro?" Eu Que sou. esse foi meu Com certeza. primeiro presidente de missão. Sério? Sério. Excelente pessoa, Aldo Franciscone. Excelente. Eu falei: "Como é que você conhece meu pai?" Eu fui bispo dele, ele foi meu conselheiro. É sério?
Sério, lá na Penha. Não tinha igreja em Mogi, meu pai frequentava na Penha. Meu pai foi conselheiro dele na Penha, né? E eu falei, sério, isso é sério, tudo. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então eu chego na missão, né? O presidente chama, falou, pode fazer uma oração? Posso. Primeira coisa que ele pergunta, como está seu pai? Eu falei, é outro que conhece meu pai. Eu falei, o senhor conhece meu pai? Na verdade, não. Aí eu estranhei, né? Meu pai, na verdade, está bem. Ele só não está ativo na igreja, né? Mas fora isso, ele está bem. Ele te apoiou a vir para a missão? Apoiou, né? Você acredita que ele vai te apoiar durante a missão? Acredito. Aí, beleza. Quando a minha terceira área foi no staff. Aí estava chegando o aniversário dele e eu tive a brilhante ideia, eu lembrei da tentativa do missionário de dar um livro de Mormon para ele. Aí eu conversei com o presidente, o deve ser de São Paulo, o presidente, o senhor deve conhecer muita gente lá, né? Eu precisava de um livro de Mormon russo. Daí pegou lá, a gente tinha uma lista de telefones da associação, né? De vários setores lá. Ó, você vai falar com esse irmão. Liga para esse número e fala com essa pessoa. Fala que sou eu que estou pedindo. Tá bom. Liguei, irmão tal, sou de Grusca, da Missão Brasil Goiânia, tal. Eu precisava de um pedido. Na verdade, eu falei com o presidente Elidio Barbour, assim, eu posso até te ajudar, mas só se você deixar falar com ele. E claro, transferi a ligação para o presidente, depois ele retornou para mim. Ele falou, eu vou conseguir esse livro para você. Porque ele não tem para vender aqui em São Paulo, até hoje. Aí, uma semana depois, chega o livro de Mormon para mim em Goiânia. Aí, no dia do aniversário dele, do meu pai, eu mandei para ele, fiz uma dedicatória e mandei para ele. Legal. E meu pai, ele não escrevia para mim. Quem escrevia era minha mãe semanalmente, assim, seu pai disse isso, seu irmão disse aquilo, seu outro irmão perguntou não sei o quê, mas ele mesmo não era de escrever. Aí um dia chegou a carta dele. Não foi remetente feminino dessa vez. Aí chegou a carta dele. Aí eu falei, deixa eu ler, né? Foi a primeira. Entre as cartas que chegou, eu falei, essa que eu quero ler. Porque... Eu falei, deve ser por causa do presente. Aí ele falou, detalhe, demorou um pouco para chegar essa carta, viu? Mas acho que daí quando eu li, eu entendi por que demorou. Daí ele falou, Igor, obrigado pelo de Mormon, no russo, eu estou lendo. Eu voltei para a igreja, eu tenho um chamado, eu sou o líder do grupo de sons da ala. E aquilo me deixou muito feliz. E me agradeceu por ter feito aquilo, né? E então, né, o meu relacionamento com o presidente me ajudou, inclusive, nisso, né? De obter algo para trazer meu pai de volta para a igreja. E desde que ele voltou, nunca mais se afastou, permaneceu firme até o fim da sua vida. Então, saber que eu pude contribuir com isso, não tem preço. Então, para mim, na verdade, o maior milagre da minha missão não foi na área da minha missão, foi na minha casa. Aliás, isso é uma promessa para todos os missionários, né? Que a sua família será abençoada 100 vezes mais, ricamente, né? Especialmente Sim. com o Espírito, né? Muito bom, parabéns. Exatamente. Quando eu voltei da missão, eu batizei a minha mãe. Ela não era membro quando eu fui. E aí, assim que eu cheguei da missão, eu batizei ela, né? E minha mãe é membro da igreja muito fiel até hoje. Parabéns, você foi o salvador para o seu pai. Sim, é uma responsabilidade grande, hein? Tem que continuar sendo exemplo para ele assim, mesmo, ele não está aqui. Na verdade, você não foi o único, né? Não. Você não foi o único. Você foi um dos salvadores que chegou a tocar a vida do seu pai, né? Porque desde a conversão Sim. dele nos anos 70, e aí todos os bispos, líderes, parabéns. O Vitor Lima perguntou onde você serviu missão. O Igor serviu missão Goiânia, de 2002 até 2004. Né? A gente já está terminando aí a entrevista. Mas, Igor, primeiramente eu quero te agradecer pelo seu bom humor, pela sua simpatia, pelo seu tipo divertido de falar. Isso é com certeza um dom. Cadê? Eu já não sei de boa, irmão. Tá certo. Então, eu fico feliz de você estar aqui com a gente, poder dividir um pouquinho dessa tua energia boa conosco. Eu vou te dar aí 4 minutos para você poder compartilhar o seu testemunho com todos os jovens, assim como o Vitor, que ainda vai para a missão. Às vezes o jovem tem alguma dificuldade, tem algum impedimento de ir. Eu já vi
os jovens não irem para a missão pelos mais diversos motivos, né? E nunca foi um realmente justificável. Mas para eles, nesse momento, às vezes é difícil. Então eu queria que você compartilhasse o seu testemunho de por que nós devemos ir para a missão e não olhar para trás. Ó, parece uma coisa boba do que eu vou dizer, mas quando olhamos para trás, obviamente, não estamos olhando para frente. Então, se a gente está pensando naquilo que a gente pode deixar para trás, obviamente, não estamos olhando o que, que nós podemos ganhar lá na frente. Então, eu acredito que o que aconteceu com esses jovens também aconteceu comigo e com outros jovens que foram para a missão. Tive a oportunidade de ter uma boa carreira de trabalho. Aparecem moças não sei da onde. Às vezes a namorada dos sonhos aparece para alguém, justo na hora de ir para a missão, né? Oportunidade de estudo, família às vezes, né? Não permite você ir. Trabalho, eu trabalhava numa empresa que meu patrão ofereceu o dobro do salário para permanecer. Pesa, né? Mas em nenhum Essa. momento eu titubeei. Falei, não. Tive uma proposta de trabalhar, apesar de ser terceirizado, mas de trabalhar na Polícia Federal, de digitador na época. Eu não pensei duas vezes. Falei, meu irmão pode ir? Pode. Era um primo do meu pai que conseguiu pra gente. Aí falei, como você é o mais velho, eu pensei em você. Mas pode ser ele sim. O Boris foi, não deu certo. Porque não era para ser para ele, era para ser para mim. Mas eu não pensei duas vezes, eu fui para a missão. Hoje eu sei o ganho que eu tive, o ganho que eu tenho até hoje, por servir uma missão. E eu vi testemunhos desesperados de jovens que tiveram oportunidade e não foram. Eu conheci um Sim. jovem que ele foi na minha estaca compartilhar uma devocional, onde ele começou assim. Eu vou compartilhar para vocês algumas das cartas que eu recebi da missão. E começou a entregar para alguns jovens, especificamente aqueles que não tinham ainda. Aí, quando os jovens abriram a carta que tinha dentro do papel, nada. Aí falou: essas são as cartas da minha missão, porque eu não fui. E eu vejo os jovens que não tiveram oportunidade de fazer missão implorarem os jovens ir, porque eles Verdade. perderam essa oportunidade. Então, eles sabem, eles não fazem ideia do que perderam, mas sabem que ficou um vazio. Eu posso, né, testificar, né, com todo o meu coração, que servir uma missão é algo que não tem arrependimento. Você se arrepende por não ir. Eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter ido. Eu sou grato por todo o aprendizado que eu tive na minha missão. Não sou perfeito, mas eu procuro aplicar tudo aquilo que eu ensinei, que eu aprendi até hoje na minha vida. O que faz diferença. Problemas que a gente tinha na missão, que às vezes aparecem no nosso dia a dia, né, no nosso lar, a gente relembra, já sei como resolver, porque isso já aconteceu comigo, Verdade. né? A estrutura espiritual que a gente adquire na missão, ela é fundamental para a gente procurar manter essa mesma estrutura após missão, dependente de quanto tempo já foi. Eu brinco com minha mãe, eu falo que ela fez missão na Idade da Pedra, que ela mandava os números dos LZs por sinal de fumaça. A única coisa que muda da minha missão para a dela e para os de agora é a tecnologia, porque o espírito que ensina é o mesmo. E eu sempre vou incentivar. Faça uma missão. Não terá arrependimento por não ir. Por ir. Não vai ter arrependimento por ir. Mas vai ter com certeza Verdade. por não ir. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado mesmo para todos que participaram aí. Quem entrou e saiu, quem ficou até o final, quem vai assistir depois lá no GTV, na TV Sud, né, que fica retransmitido ou gravado. Parabéns, muito obrigado mesmo. Eu vou Obrigado. dar um último conselho aí para quem ficou até o final. Assistir, procurar no YouTube um relato do Dr. Ray falando sobre o fato dele não ter ido para a missão. É muito Já vi esse interessante. Se vídeo você também. também não assistiu, Igor, assiste, porque é bem Já vi. comovente, né? Ele chega a chorar falando sobre isso, de que não foi de por que ele não foi, né? Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. No próximo domingo eu vou entrevistar a Rosa Barbosa, que é uma pessoa muito especial para mim, então fica na expectativa aí para o próximo domingo. Obrigado, Igor. Um abraço. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Forte abraço a todos que acompanharam. Tá legal.
Um abraço aí para sua esposa, para Maria Emília, tá? Obrigado, E agradece mano, sim. Na seu verdade, tá irmão Boris acompanhando, por né? ter